porque realmente a arte é como uma comunicação verdadeiramente espiritual. É algo que brota do ser interno e traz. Seu microfone, Afrânio, desligou. Confirme se no início foi ouvido alguma coisa. Começou, parou e agora voltou. Ah, perfeito. Veja, é sempre um prazer estar aqui para falar dessa temática da arte, porque eu considero a arte algo muito profundo e que realmente revela essas dimensões internas do ser. E quando falamos sobre um artista especial como o senhor Gilvan Samico, que ele era um gravador, o trabalho dele é em xilogravura. Para aqueles que não estão habituados com essa temática, a xilogravura é o trabalho numa peça, ele é escavado na peça de madeira para servir como uma matriz. Essa matriz vai para uma prensa. É um trabalho meticuloso, complicado, e digo até que muitas dessas placas ele demorou um ano inteiro para realizar somente uma. É por isso que o trabalho dele não excede a cerca de 60 placas. Agora, é um trabalho muito distinto e incomparável. No nosso início aí, podemos apreciar uma introdução que a gente faz sobre quem é essa pessoa chamada Gilvan Samico. Aí está mais ou menos a fotografia. Eu estou vendo aqui alguma coisa interferindo. Já retirei, mas as imagens laterais dos participantes, às vezes, pode atrapalhar um pouco a visão da segunda fotografia do autor. Mas não tem muito problema. Esse é o senhor Gilvan Samico e seu ateliê, que ele trabalhou até 2011 ou 2012, porque ele faleceu em 2013. Mas em 2011 saiu realmente um livro contendo praticamente todo o seu trabalho. Foi feito por uma pessoa chamada Weidson Leal Barros. E esse rapaz conseguiu realmente trazer todo esse material e disponibilizar. Até hoje eu vejo que ainda existem exemplares desse livro acessíveis aí pela internet, nas lojas americanas, me parece. Vou pedir a Fernando que passasse aí a primeiro slide. Então, as xilogravuras do artista plástico Gilvan Samico pertencem a um universo incomum que ultrapassa o convencional domínio e prossegue em direção às imponderáveis fronteiras do universal e do ilimitado. Assim, elas não podem ser examinadas com um olhar calcado no saber acumulado, intelectual ou acadêmico, apto a justificar, pela experiência das escolas respectivas, ou por sinais deixados em sua própria subjetividade, toda a gama de complexidade oferecida por seu rico ideário de traços precisos, inesperados e magníficos. É o seguinte. Ao contrário, Samico é portador de um poder íntimo capaz de expressar um profundo e perene enleio com a vida e sua multifacetada dimensão de totalidade, onde os conceitos e enunciados das ciências terrenas, das religiões ou das filosofias carecem de significado. Seu mundo dispõe de vibração própria e específica, acessível por interna e extrema sensibilidade. Externamente, não arquiteta ou direciona sua obra artística, retira pronta e acabada, por
por intuitivo acesso. Ele a distingue com a beleza e a sabedoria contemplada interiormente, de conhecimento não instrumental, além da mente separatista, o próprio domínio espiritual, não sujeito às relativísticas limitações do universo conhecido ou tradicional. Seguinte. Por tudo isso, justifica-se o uso da tradição sabedoria, um conhecimento aglutinador das heranças pregressas do saber humano, com raízes nas antigas filosofias orientais, também designada por Brahma Vidya, sabedoria divina ou teosofia, para uma diferente abordagem da obra do autor, como será experimentados nas linhas que se seguem. Desta maneira, as formas, os conceitos, os números, as cores, os símbolos, tudo dispõe de um peso específico a ser considerado, na síntese do contexto examinado, que poderá indicar um caminho particular a ser percorrido, que não é definitivo, mas atrativo como resposta interior e necessária a vislumbrar transcendentais valores inegáveis nas diferenciadas obras do artista. Contemplar seu grandioso trabalho é exercitar o imortal, o inviolável e o sagrado. É buscar dentro de si mesmo o mistério desconhecido e inalcançável, porém antevisto e dominado por Samiko, em seus inesgotáveis e inspirados devaneios sobre a vida, o mundo e o que possa existir por trás dele. Esse material nós fizemos foi há quase 10 anos, em julho de 2012, e foi justamente um ano antes dele falecer, lamentavelmente, mas a vida é assim mesmo, ele realmente viveu uma vida muito criativa, 85 anos, eu acho que ele trouxe as mensagens convenientes ao mundo, dentro dessa possibilidade inesgotável de expressão. Eu pediria ao Fernando aí para passar a primeira imagem. Essa imagem aí tem o título de O Segredo do Lago. Veja bem, o lago aí quase não aparece, aparece a água. Mas a gente vê uma fonte, e essa fonte possui sete braços, vamos dizer assim, onde repousam cisnes. E sobre essa estrutura nós vemos algo, um desenho, é um desenho mítico. Na realidade, eu associo isso com uma besta, porque, inclusive, existem outros desenhos similares na obra do senhor Samiko, e eu já pude fazer essa comparação. E aí a gente procura desvendar um pouco desse segredo do lago. Se for perguntar para ele, certamente ele não diria nada. Ele dizia, não, isso aí foi uma inspiração. Ele era uma pessoa assim, muito humilde, ele não tecia comentários sobre o seu trabalho. Ele deixava para os outros buscarem essas divagações. Então, aproveitando isso, eu vou resumir mais ou menos qual é esse segredo do lago. A gente tem que se concentrar justamente nessa fonte e nessa imagem dessa suposta besta e tirar conclusões. A conclusão que eu tiro, primeiramente, é o seguinte: a vida humana é uma... Aliás, a vida humana e sua evolução no mundo tem sido conduzida de maneira imprópria, sendo a desunião, a agressividade, a força bruta, a sensualidade e o domínio dos mais fracos o resumo de suas características negativas marcantes. Isso a gente tira em função da imagem da besta. Dessa forma, o homem desconhece o seu verdadeiro destino e seus internos valores, alimentando entidades míticas externas,
para justificar suas ações, posturas e atitudes retrógradas, que significa a besta de cauda reptiliana, voltada para trás, marcada pela letra ômega de cabeça para baixo e com 7 crinas negras. Então, esse é o retrato dessa besta que tem esse significado subjetivo. Enquanto persegue monstros inexistentes, não se apercebe de que a sua mente iludida é essa própria e animalesca deformidade, que se apoia na vida por meio de patas equinas, que é a própria besta, enquanto dispõe, sem perceber, de sua autoconsciência e vontade espiritual, acenando-lhe o desenvolvimento e a libertação, que são representados pelos cisnes. Assim, a vida plena prossegue, fechada em si mesma, que é a fonte, aguardando o lento processo evolutivo, os cisnes dormentes, no caso, até que possa alçar-se aos céus da liberdade. Ao homem atento, que é o significado desses guerreiros que aí aparecem, cabe despertar de seu multimilenar sono, enfrentar a realidade da vida, mirando a flecha certeira na retrógrada consciência, a besta invertida, que significa o seu próprio ego psicológico desajustado, habilitando-se ao desenvolvimento e crescimento espiritual. E assim a gente encerra o comentário sobre essa estampa. E eu queria até dizer que praticamente todo o trabalho do senhor Samico é justamente sobre a vida. Ele focaliza a vida nessa grandeza profunda, a evolução e o significado dela dentro desse contexto. Agora, ninguém pergunte se essa ideia realmente era a ideia do senhor Samico. Eu digo que não, porque ele tinha isso intuitivamente. Ele fazia esse trabalho e ele não tinha consciência disso. Ele estava preocupado em expressar a beleza e esse enunciado que vinha de seu interior. Aí passamos, então, para a próxima estampa. Essa daí é um trabalho muito interessante. O título é Fruto, Flor. O que é que nós vemos? Vemos 2 caprinos na parte baixa. Vemos, assim, algo como se fossem árvores, uma ave pousada, e no centro vemos uma trina inflorescência. Olha, esse valor trino vai aparecer com frequência nas obras do senhor Samico. Isso aí é a chave da questão, porque nós vemos ou focalizamos aí o quadro dentro do seu verdadeiro interior. Então, buscamos a ideia central, que é essa floração trina, o fruto-flor, como eles chamam. Agora, eu até destaco as linhas perfeitas que formam esse desenho. E eu não sei como era que ele conseguia atingir isso. Essa placa aí, ela possui aproximadamente 93 centímetros de altura por meio metro de lado. Então, ele faz esse trabalho meticuloso, demorando talvez 1 ano para fazer isso, mas, olha, é um trabalho que parece feito por um computador. Essas linhas aí parecem até algo assim como uma elipse, uma parábola, mas, de uma maneira perfeita, elas são juntas e, no fim, esteticamente, isso aí fica perfeito. Agora, o significado que a gente vai tirar é algo profundo, porque esse fruto-flor aí, nós vamos começar a partir do exame desses caprinos, né? Então, eu diria que o mundo físico não possui contato direto com os mundos superiores e está calcado numa extrema dualidade, precariamente equilibrada, no processo geral da vida em evolução, cuja sabedoria inerente é substituída por disputas egocêntricas ou territoriais, num contexto de bipolaridade e oposição, que é justamente os caprinos, suas marcas e o cenário inerente.
Essa síntese constitui-se a perspectiva ascendente. Veja bem, a gente olha por trás dos caprinos, vemos uma trama de palmas convergentes. Isso é o pano de fundo da origem e formação da consciência do homem, ou seja, a tríade da alma-grupo-animal, exposta nos 3 princípios conceituais da flor em negro e vermelho. De onde é que vem essa trindade? Observe que por trás de cada caprino existem as palmas em convergência que procedem em ângulo em direção justamente a essa floração. Eu não sei se todos acompanham aí por trás disso. Existem linhas convergentes, palmas convergentes, que remetem até ao centro dessa flor, fruto-flor. Eu acho que todos veem isso aí mais ou menos claro, né? Esses princípios apoiam a personalidade humana, que, como realidade mortal e perecível, está sujeita à mesma lei de dualidade e equilíbrio, que significa as 4 palmas da árvore. Ou seja, é o quaternário inferior, a personalidade. Então, disso tudo, dessa trindade inicial, tem essa personalidade que surge e apoia justamente essa floração trina. E essa floração trina, nós chegaremos lá. Esse processo é conduzido pela mônada, a ave iridescente com a crista em chamas, que a tudo assiste do mundo hipertemporal. Por que é o mundo hipertemporal? Porque a mônada está situada no fundo em negro. Nós não temos informação alguma dessa mônada. Ela está aí, representada. Essa mônada conecta-se ao lógus solar, que aí é representado pelo triângulo branco, por meio da trilha cíclica em azul, contida nas asas, contemplando o fruto emergente, o eu superior divinizado, que é justamente essa malha de linhas cruzadas, de quem é guardiã paciente. Eu acho que todos acompanharam até aí, não é isso? Então, vamos lá. Esse fruto insere-se na unitária consciência solar, que, ao final do processo, orienta-se aos domínios do absoluto que lhe deu origem. Aí vemos a junção com a estrela ao alto no vértice do triângulo branco. Eu acho que todos estão acompanhando isso. O triângulo branco se unindo com a estrela de 4 pontas, lá acima. Nessa dimensão, assiste a serpente da sabedoria, a própria consciência solar, que envolve o ego divinizado e também procede ou opera a conexão com aquele centro de onde tudo se origina e cuja representação é o ponto indimensionado, que é justamente o centro da cruz negra e prata, onde está, ou melhor, inserida nessa estrela amarela de 4 pontas. Eu acho que todos acompanharam isso aí, eu pergunto. Então, Sim, Afrânio, sim. perfeito. Então, isso aí resume toda a vida, digamos assim, no planeta, a começar por uma tríade animal. Evidentemente, nós sabemos que essa tríade se manifesta até no reino mineral. E existe também outras gravuras que a gente pode até ampliar um pouco essa questão. Mas nesse quadro aí, especificamente, ela parte, esta tríade lá do reino animal, para, digamos assim, maturar-se como ser humano perfeito. Agora, se a gente perguntar, poxa, mas essa é a verdadeira interpretação? Não sei, a interpretação possível que eu estou fazendo com esse conhecimento abrangente que todos nós sabemos da teosofia, que nos permite essa abertura ampla. Então,
O que eu posso dizer? Provavelmente, se muitas pessoas aí do campo da arte puderem sair de risada dessas coisas, não é nada disso e tal. Bom, eu ainda acho que tem fundamento, é um caminho para a gente explorar. E aí podemos ir para a próxima gravura. Essa gravura é interessante, porque ela não foi feita para ser vista projetada, e sim para ser examinada no papel, no quadro, como seja, né? E eu digo que o presente trabalho parece constituir-se um magnífico esforço para representar uma realidade plana, como vista numa tela de cinema, criando interessante efeito que se aproxima da terceira dimensão. Para observá-lo nessa perspectiva, convém colocar a linha divisada num ângulo superior a 120 graus em relação à superfície da página, olhando-se para o centro do losango verde, logo abaixo. Assim, enxerga-se a tela como suspensa no espaço, oferecendo curiosa ilusão de tridimensionalidade, também auxiliada pela curvatura das linhas superiores. Olha, eu tentei essa experiência e é verdadeira isso, tá certo? Olhando em papel, evidentemente. De resto, a composição não oferece maiores possibilidades interpretativas por ausência de outros elementos ou símbolos combinados. Contudo, cabe registrar o princípio da trindade, destacado na crista da ave, bem como a manifestação no quaternário da forma, que é as 4 marcas em negro e vermelho, que se repetem nas asas conceituais de uma aparente borboleta e que também pode remeter a um contexto sapiencial e unitário da vida, revelada em dualidade, mantendo a sua essencial unidade. Também poder-se resumir intuindo que a vida, como fenômeno externo, não existe verdadeiramente. Tudo não passa de mera projeção, cuja visão constitui-se de puros reflexos, que é a ilusão da ave bicéfala, ou de uma distorção na tela mental em ilusão, incapaz de traduzir verdadeiramente a realidade inefável e espiritual da vida. Eu acho que essa última definição aí agradaria até ao Edivaldo, né? Porque ele compreende muito bem esse lado aí. Aí podemos passar para a próxima estampa. E essa daí é muito interessante porque tem justamente o nome de Ascensão. A gente vai notar que existe aí um homem de costas nu, agarrando, segurando-se aí da cauda de uma ave e provavelmente ascendendo aí aos céus superiores e tal. Mas vamos ver realmente a essência do desenho. E aí a gente colhe a seguinte realidade. No mistério da vida do homem, impera o sentimento inato de ascensão e liberdade, que é o triângulo conceitual estriado no rodapé, envolvendo a ave no campo em negro, ou seja, o triângulo está orientado para cima, ascensão e liberdade. Mesclado ao seu posicionamento no mundo, o homem, de restrição e incapacidade. É o fluxo descendente oposto, também simbólico da força gravitacional que o restringe ao solo. Veja que essa parte estriada onde está a ave principal orienta-se também como se fosse para baixo. Então, há toda essa simbologia, uma força que puxa para baixo e outra força que impulsiona para cima. Basicamente, o homem sonha com a completa visão do conhecimento, os ideais horizontes que possam revelar-lhe o mundo e a vida, a partir de patamares elevados, inatingíveis. Preliminarmente, o ser desconhece que a sua caminhada e ascensão é de natureza íntima. Para tal, haverá de percorrer
o zodíaco interior, que aí é simbolizado pelas 12 casas ou pétalas brancas estelares que estão bem no centro, que o relacionam justamente com esse interno panorama celestial colimado. Desse modo, praticará o voo do aprendizado terrestre, a primeira ave no canto inferior esquerdo, embaixo, a primeira ave à esquerda, ali com a cauda em negro, percorrendo toda a circunferência que envolve ascensão e queda, até identificar-se com o arquétipo ideal do ser liberto, que é a gravura da ave em branco, sob os pés da figura humana. Então, quando ele realmente estiver pronto, identificar-se com essa ave simbólica, então é porque ele está livre. Nessa condição, em total ausência de desejos e completo desapego perante o mundo, que é simbolizado aí pelo homem nu, estará habilitado a regressar ao paraíso, conduzido pela ave de 12 penas na cauda e 7 em cada asa. É o zodíaco celeste ideal que inclui os 7 planos manifestados, pronto a realizar a sua ascensão, que é o ângulo do rodapé orientado para cima ao infinito. Então, esse é o significado de ascensão, segundo a gravura aí do senhor Samico, e pela leitura possível que a gente pode executar. E aí podemos seguir adiante para a próxima gravura. Rumores de guerra em tempo de paz. Eu falei numa besta inicial, e novamente uma outra besta se projeta aqui, já sob outros aspectos. Eu devo até dizer que esse quadro é de 2001, e, coincidentemente, até houve aquela questão dos ataques às Torres Gêmeas e tal, então o mundo estava efervescente naquela época, então não sei se isso aí influenciou o senhor Samico ou não, mas o quadro é de 2001, é datado dessa época. Aí o que é que nós podemos colher com isso aí? Nós vemos de um lado uma serpente, vemos uma ave, acima vemos a besta, vemos casas em chamas, etc. Então, vamos resumir isso, né? A experiência vivencial humana envolve os supremos ideais de sabedoria e liberdade, os abstratos arquétipos da perfeição unificada da vida, simbolizada pela serpente e a ave que se contempla. Então, isso aí significa sabedoria por parte da serpente e liberdade por parte da ave. O exercício da aprendizagem evolutiva, através da consciência feminina, empresta vital importância, pois sua sensibilidade situa-se na área intuitiva do coração e detém a capacidade da mais ampla compreensão desses ideais. Assim, a mulher apresenta-se no perfeito centro de equilíbrio, no domínio da dualidade, que é significada pela junção das palmas ao fundo da mulher ali, e com a imagem quíntupla dos planos de ascensão impressa em seu peito. Observe que ela tem ali um desenho em vermelho, em arco, e aqueles 5 pontos que eu relaciono com os planos de ascensão que ela vai trabalhar, os seus princípios, tá certo? Então, a mulher está habilitada a isso ali. A personalidade masculina possui objetivos similares, mas, ao contrário, denegriu esses propósitos. Aí a gente olha a imagem em negro do lado esquerdo da anca do animal e veja que a imagem simétrica que está no peito da mulher. Então, a gente deduz que ali simboliza uma besta humana, né? E ao longo de idades sem conta, que é representada pelas trilhas sinuosas do tempo ao chão, ou seja, a besta está inscrita nessas trilhas sinuosas do tempo. Exerceu a força bruta,
a violência, a agressão, a conduta e o poder discricionários, transformando-se numa humana besta, a própria figura animalesca, horrenda e insaciável. A consequência reflete-se no campo mental terrestre, que é simbolizada por essa nuvem vermelha e prata, saturado por ideias retrógradas e despropositadas, a cabeça do animal voltada para trás. Olha, na ciência da heráldica, que é justamente aquilo que representa os símbolos das casas reais, e toda vez que uma imagem animal ou humana ou qualquer uma que apareça com a cabeça voltada para trás é porque está em posição invertida, caiu em desgraça conceitualmente. Então, quando a gente vê isso, a gente logo associa que a coisa está invertida, tá certo? Que semeia a desunião e a desordem entre os povos e comunidades. As casas em chamas, lá acima, onde os próprios núcleos religiosos são insignificantes e impotentes, que é a pequena capela e a sua cruz, no panorama triste e sofrido de crescimento e evolução da humanidade terrestre. Então, é um desenho muito emblemático esse aí do senhor Samiko, né, que ele fala em rumores de guerra em tempo de paz. Aí passamos, então, para a próxima estampa, que tem o título O Fruto Amargo ou a Ilha do Sonho. Essa daí é de 2010, ou seja, ele viveu 3 anos após isso aí. Bom, aí a gente examina, a gente vê uma mulher ali, tá embaixo, num lugar, a Ilha do Sonho, ali deve ser uma ilha com as pedras e tal, uma mulher com fruto, uma águia lá em cima, uma ave, outra ali à esquerda, um desenho genérico, mas a gente pode realmente explorar o seu conteúdo. Então, aí diz que é o fruto amargo, ou a Ilha do Sonho. Então, vamos lá. No plano superior, situa-se um mundo ideal e perfeito, do qual nada se sabe, e é representado pela ave e suas nuances em negro, prata e vermelho. Olha, essa coloração negro, prata e vermelho, ou preto e o vermelho somente, tem um significado muito importante nas obras do Samiko, porque eu examinei toda a obra e eu vi o posicionamento dessa coloração. Então, eu digo que, quando ele usa isso, é algo assim que pertence como se fosse a divindade, ao absoluto, ao desconhecido, tá certo? Então, que possui essa águia aí simboliza tudo isso e possui ainda o íntimo segredo e a sabedoria indevassável da vida, que é justamente o ovoide Rosel suspenso sobre a cabeça da mulher. A águia conduz esse ovoide, tá certo? Esse original mistério baseia-se no princípio do amor incondicional e da máxima afeição altruísta, que é justamente os matizes róseos do fruto. Eu colhi até essa informação nos livros do senhor Lidibit, que ele forma uma tabelinha das cores áuricas, né? Que desencadeia a criação oriunda do ponto indimensionado. E onde é que está esse ponto indimensionado? Está no centro dessa esfera em amarelo, expandindo-se da inteligência universal, que é os raios das rodas em amarelo. Tá certo? Então, isso é um panorama conceitual. No mundo físico, a vida enfrenta a severidade do meio, que é simbolizado pelas palmeiras murchas nas trevas. Então, isso é a severidade do meio físico. E também a disputa entre as espécies, que é simbolizada pela ave que mata a serpente. E a astúcia generalizada, que é simbolizada pela ratazana que busca o ninho do pássaro. Lá naquele campo verde ali acima da ratazana tem um pássaro ali e o seu ninho, tá certo? O ser humano nasce em primitivas condições,
a mulher nua. Mas, aliás, suas necessidades simplificam-se pela parca satisfação sensorial, o fruto vermelho a ser ingerido, e enfrenta situações severas que a vida lhe impõe, o amargor do fruto. Sobrevivência e propagação da espécie é a sua natureza primordial. Ingestão do fruto e a gravidez. Certo? A mulher está grávida. Nessa vital aspereza, a consciência sonha, amparada por inata sabedoria. Olha, observe que por baixo da mulher, as faixas horizontais em vermelho e negro. Então, isso aí é que dá realmente esse amparo superior, tá certo? Ela sonha consigo e com seu rebento, enfrentando os naturais obstáculos, que é simbolizada pelas tramas em formas de rede e as pedras. Com seus movimentos restritos, a gente vê que ela se apresenta com a ausência de membros inferiores e também no próprio cenário da ilha, mas com intuição íntima e sensível de seu ser imortal. Veja que ela ampara o fruto pelas mãos em prece. Então, aquele fruto tem um significado, que lhe trará consolo e estímulo frente aos desafios existenciais inerentes à sobrevivência no mundo. Eu penso que aí a gente esgota um pouco dessa digressão sobre essa gravura. E aí podemos ir para a seguinte. Essa aqui é muito interessante. O rapto do sol. Olha, é muito interessante essa ideia. E a gente associa isso com a sereia, né? Porque a sereia tem um canto que engana as pessoas, etc. Mas vamos ver aqui a síntese. Desde os primórdios da criação, aí é simbolizado pela água, sempre existiu um sentido de orientação natural. Os peixes voltados para a frente, que permitiu à vida progredir na direção correta e necessária ao cumprimento do desígnio evolutivo. Então, tudo bem até aí. Esse senso de uniformidade e coerência foi parcialmente perdido com a criação da autoconsciência humana e sua mente inquieta e ignorante dos essenciais propósitos da existência, bem como seu verdadeiro destino, os barcos que navegam em fila indiana em sentido contrário. Então, pelas tradições heráldicas, eu já falei que o que anda para trás está no rumo errado, no rumo da esquerda, tá certo? Isso foi causado pela sedução aos mundos da forma e da ilusão, com seus atrativos enganosos, que cerceiam e aprisionam a luz espiritual. Aí, a sereia que segura o sol. E o verdadeiro discernimento do homem. Com isso, a consciência humana gerou, em sua inversa trajetória, uma pesada trilha de desequilíbrio, resultado de suas ações, representada pela fumaça, compartilhadas por todos os componentes do extraviado comboio, cujo minúsculo esforço de sinalização da ave capitânia é insuficiente para uma navegação proveitosa e eficaz. Tem um marinheiro ali sinalizando com as bandeirinhas. Os seres de sabedoria, que são as aves de asas em negro e vermelho, olha o negro e vermelho aparecendo de novo, que assistem e supervisionam o drama evolutivo com extremado senso de amor e compaixão, anseiam um pouso. As pernas deles estão abaixadas, né? Para cumprir suas missões de instrutores espirituais no plano terrestre. E assim encerramos esse comentário sobre o rapto do sol, executado aí pela suposta sereia.
E aí passamos a outra estampa, chamada a pesca. Esse também é um quadro muito importante, muito bonito e bem feito, e com uma simbologia também apreciável. A gente olha para aquela parte superior, a gente vê 3 aves em voo que formam um triângulo, mas que, ao mesmo tempo, tem uma delas orientadas para baixo. Isso é muito emblemático. Vamos lá. Dos reinos celestiais desponta a divindade trina, cujo equilíbrio é pleno e não pode ser compreendido ou descrito pelos arrazoados intelectuais humanos, as 3 aves. Contudo, há um movimento implícito que direciona esse contexto a um descenso, ave em voo picado, ao plano arquetípico e ao mundo das formas, figuras laterais e centrais, ou seja, o mundo arquetípico e o mundo da forma no centro, né? Cujo objetivo é a separação e mutação das espécies no mundo da criação. Arcos em amarelo e vermelho e formas mutantes, ou seja, essas formas aí são os arquétipos que mudam e o peixe ali fatalmente se transformará em ave, mas ele ainda tem mais outra simbologia. Todo o processo é integrado e conduzido pela sabedoria unificada, que são os padrões em negro e vermelho que aparecem no quadro. Nos campos superiores, nas aves primordiais, nos arquétipos, no mundo criado e no homem. Então, tudo que tiver o padrão preto e vermelho é porque tem a marca da eternidade, da divindade, do ser supremo. O homem comum, os pescadores, desconhecem as sutis realidades. É apenas instrumento utilitarista da vida, exercendo um trabalho. Lança as redes com o mero objetivo de servir-se para alimentação ou comércio. Mas a combinação de 3 exemplares orientados numa só direção em cada rede parece obedecer a um desígnio superior, que é justamente esse peixe erguido ao centro, né? Sutilmente relacionado ao chefe da embarcação, por sua sabedoria inerente, a própria trilha amarela inscrita no peixe. E o chefe da embarcação é distinguido pela camisa vermelha e negra da sabedoria universal e por especial cobertura de cabeça, e também ao seu auxiliar imediato, que tem a camisa verde, que manifesta sensível impulso amoroso dirigido aos peixes. Repare que esse cidadão aí ele tem uma cobertura de cabeça com 5 divisões. Ou seja, ele é uma pessoa especial que tem uma compreensão assim acima do comum. Mesmo porque esse peixe conceitual que está no centro, na verdade, é como se fosse o substrato do ser humano, o humano que se verticaliza. E ele vai fazer isso justamente quando tiver, digamos, a sua personalidade resolvida em plenitude. Aí ele vai conquistar essa capacidade de ascensão. E aí é como se diz assim, é a resolução dessa pesca, porque ela começa com essa trindade conceitual aí da pesca, que, por sinal, está voltado para trás, mas é porque aí é como se fosse ainda, digamos, um mundo conceitual da ilusão e etc. Mas a ideia é que tudo isso vai voltar para a origem, onde começou, nessa divindade trina que foi quem deu partida nesse processo. Aí podemos passar, então, para a próxima estampa, para não perdermos muito tempo. E essa daqui é justamente a criação e as estrelas. Então, ele empresta aí um significado. Eu só quero dizer o seguinte, o desenho do senhor Samico, o trabalho, é um trabalho enxuto.
Ele só bota aquilo que é necessário mesmo no quadro. Ele não se preocupa em botar filigrana daí. Ele não é do período barroco. Ele é um cara, digamos, com os pés no chão. Ele só bota o necessário. E aí nós vamos explorar um pouco essa criação, porque aí tem uma simbologia profunda também. E aí a gente pode começar. Por trás da forma manifestada, que é a metade inferior da imagem, existe um primordial esforço caracterizado como a vontade divina. Alô? Congelou. Não entendi? Bom, acho que alguém falou, mas eu acho que está fora de contexto. Bom, por trás da forma manifestada, que é a metade inferior da imagem, existe um primordial esforço caracterizado como a vontade divina, de onde tudo provém. É a estrela de 4 pontas em vermelho. Olha o vermelho aparecendo de novo aí. Essa vontade concentra-se em si mesma, a mente cósmica, que são representadas pelas estrias horizontais e verticais, como raios da esfera, e o campo em prata. Ou seja, isso aí é a mente cósmica. Dessa inconcebível ação, nos planos conceituais não manifestos, resulta o ideal arquétipo, a esfera, que, através das diferenciações fundamentais, que é as 4 pontas em cruz da estrela central, dará curso à criação do universo sobre trinário princípio, as estrelas em grupos de 3 elementos. Isso é o trinário princípio, dispondo de 7 planos para o seu desenvolvimento e atuação. São 7 estrelas no aglomerado mais baixo. Isso em conceitual descenso, que é o campo em prata orientado para baixo. A gente vê que ele forma um vértice apontando para baixo, em direção ao mundo das formas. Aí, digamos, a criação ultrapassou os reinos vitais da natureza e chegou ao reino humano. A terra, as águas, a planta e o silvícola, que possui a sua esfera mental, o silvícola, né, tangenciando a mente divina, que é o vértice do ângulo formado pelo campo em prata. Essa distinção credenciou o homem ao exercício da autoconsciência e à potencial conexão ao vital mistério através do som, representado aí pela flauta. Em seus adereços de cabeça consta um conceito da deidade una, apenas isolada. A criação, os 7 pontos anexos e sua própria inclusão no unificado acorde, que as veste nas cores fundamentais. O próprio homem vestido ali no preto e vermelho, né? Assim, através da música, pode intuir a realidade cósmica setenária, que é representada pela planta abaixo dele ali, com 7 palmas em prata. Os 5 planos que lhe dão o suporte existencial, que é as 5 palmas embaixo em negro, e a dualidade implícita na manifestação, que são as palmas verdes laterais. Da mesma forma, a sua personalidade mortal, que são as 4 pétalas da flor, em amarelo, bem como o seu eu imortal, que é o fruto estriado. Veja a gente voltando lá para aquela origem lá da segunda gravura. A ser burilado no cenário ininterrupto da evolução, que é justamente a evolução aí, no caso, é simbolizada pela fonte em cascata, a vida em evolução, tá certo? Mas é na forma feminina, e, aliás, diga-se de passagem, o senhor Samico ele dá um destaque muito importante para a sensibilidade feminina, que esse conhecimento intuitivo revelar-se-á com mais vigor e propriedade pela prática amorosa intuicional e pelo elevado sentimento da maternidade, a mulher, né?
Assim, amparada em sua estável personalidade, são as quatro palmas onde está apoiada. E também tem até alguma coisa do preto e vermelho ali onde que apoia a mulher. Pode conectar-se ao mundo superior e ao ser interno, através da aconchegante luz divina, que é a fonte sutil na esfera estriada. Isso é o próprio eu superior dela mesma, da mulher, né? Cujo destino é a liberdade e a glória universais. Acima desse contexto, existem 10 portais lá em cima, na abóbada prateada, né? Nos domínios do ilimitado, a própria origem da vida, a mente cósmica. Ou seja, a gente desce e a vida realmente, através dessa sensibilidade feminina, ela chega à libertação. Muito interessante também esse trabalho aí do senhor Samico, aí, que permite uma leitura tão plena, sem nenhum volteio, aí, sem nada para atrapalhar. Aí podemos ir para outra estampa. E aí, esse aí tem o nome de A Ilha. Olha, veja, a gente vai vendo sempre figuras que se assemelham e tal, mas, no fundo, a gente vai colhendo coisas diferentes, mas que, no fundo, dizem a mesma coisa. Vamos lá. Por trás dos terrestres horizontes, nos mundos superiores, desdobra-se uma sabedoria essencial desconhecida que dá origem a tudo que é criado, a estrela central em negro e vermelho superior. Todos estão vendo aí essa vibração. Essa ação consiste de uma emanação ondulatória, um som universal, ondas superpostas, que preenche o espaço da manifestação, antes ocupado pelas diferenciações primárias. Aí a gente dá uma olhada nessas esferas em preto e branco laterais. Dando lugar à criação assistida pela sabedoria oculta, que é justamente a serpente, fiel depositária da vida nascente. Essa serpente aí tem esse significado. Essa vida emerge no reino mineral. Aí lá ao fundo a gente vê a ilha, reino mineral. No reino vegetal, temos uma planta lá na ilha, bem como já tem preparado um arquétipo especial, o peixe. Veja que esse peixe está em preto e vermelho. Pela inteligência associada ao plano. As salamandras, então, as salamandras são os elementares do fogo da vida, né? Destinado à ascensão. E debaixo do peixe existe uma plataforma sobre a cauda, né? Que é a posição que impulsiona para a verticalidade, né? Esse arquétipo traz as cores da vibração fundamental, negro e vermelho. Destina-se a ultrapassar as águas, conquistar a terra. Aí tem as palmas laterais que aparecem na gravura, que simboliza a terra, e essas palmas, né? Conquistar a terra e dominar os ares. Aí a gente vê os quatro pássaros, né? Em seu crescente esforço de regresso à celestial origem. Para isso, deverá necessariamente atingir a região da sabedoria e do amor incondicional. Aí vemos essa águia com o coração em vermelho, justamente para simbolizar esse amor incondicional. Em nível expansional de consciência, amplitude das asas abertas, que o identificará com os matizes originais, o negro e o vermelho nas asas, e que poderá ocorrer no reino angélico, como sugere os quatro pássaros pousados nos castiçais.
O ser humano, agora aparece ali um ser humano, de passagem na gravura, não participa da sacralidade conferida aos mistérios vitais. Na perspectiva apresentada, cabe apenas destacar a coincidência do nome de sua pequena embarcação, Anaconda. Anaconda é o nome da cobra grande, né? A designação da grande serpente que lhe passa despercebida, bem como a sobriedade desinteressada do homem comum perante a vida e o mundo. Ou seja, ele não está nem aí, o homem comum, para a vida, para a vida e o mundo. Né? Aí temos, no passo seguinte, a Via Láctea e a constelação da serpente. Veja, esse é um quadro interessante, mas eu achei tão poético isso que eu resolvi transformar isso numa lenda indígena. Então, eu simplesmente vou ler aqui a lenda que eu imaginei, tá certo? Mas é seguindo os passos aí que existe na gravura, tá certo? Olha, no antigo céu havia uma inteligência desconhecida, que é a estrela vermelha, que origina o cometa. Lá em cima, à esquerda, criadora do movimento e da luz da Trindade, que é justamente a cauda do cometa, que caminhou por todo o espaço, no caso a Via Láctea, desenhando a forma da cobra grande, Anaconda, em seu movimento, cíclicos no corpo da serpente. Então, os ciclos no corpo da serpente é justamente esses ciclos da vida, né? Quando chegou ao fim da jornada, seu poder era ainda maior. A estrela vermelha de 4 pontas sobre a cabeça da serpente. E também sua sabedoria que não conhecia limites, mas estava muito cansada e se enrolou para dormir. Seu sono foi muito bom e ela sonhou com as 4 grandes raças de homens. E seu espírito criou as terras todas e as 4 grandes aldeias e seus poderosos arqueiros, filhos dela mesma, adormecida no céu, os indígenas e as marcas nas vestes em negro e vermelho. Eles também, os indígenas, já nascem com essa sabedoria. No princípio, eles foram iluminados pelas 3 estrelas, as 3 Marias iluminando os indígenas ali. Mas era preciso e necessário acordar sua mãe com suas flechas certeiras, para a criação não esmorecer no seu próprio sono e na escuridão do céu. Lançaram muitas e muitas flechas, e onde elas caíam, nascia uma nova estrela iluminando o corpo e a antiga trilha da mãe cobra grande, até que acordou por completo, como ainda está agora, com seu caminho todo iluminado por todas as estrelas nascidas, trazendo vida e fartura de caça para as tribos todas. Em cada curva, em cada coisa do corpo da serpente tem uma flecha que nasceu com essa ação aí dos guerreiros lançando suas flechas encantadas. Por isso, nos dias de hoje, esse caminho é conhecido também como caminho da anta, pois essa caça maior aprecia muitas noites estreladas para comer as flores caídas do pequi nas luas certas, que os guerreiros conhecem e fazem à espera. Uma lenda indígena aí. Isso aí tem fundamento, porque realmente as antas comem as flores do pequi. Isso acontece na Mata Atlântica. Até quando cai as flores do pequi, dá um cheiro assim forte, que eu acho que aquilo atrai as caças de muito longe. A próxima, a gente vai também comentar sobre a mesma questão, a Via Láctea, versão segunda. Foi de 2008 essa daí, a outra acho que é de 2007, deixa eu ver aqui. 2005, essa é de 2008. Eu também fiz uma lenda indígena porque eu descobri o nome de um ser mitológico que fazia tudo que era possível, criou tudo, e o nome dele era Uansquem, numa tribo lá da Amazônia. Aí eu aproveitei para criar a lenda dele também.
No princípio, nada existia e somente havia as trevas que dominavam todo o espaço sem fim. É o campo superior e negro, conceitualmente sem a cobre iluminada. Mas surgiu a grande inteligência, estrela central de 6 pontas, em negro e vermelho. Olha o negro e vermelho aparecendo. Espalhando-se em todas as direções do espaço, as 6 setas orientadas, criando o espírito da grande serpente adormecida, serpente superior, que não tinha luz alguma, porque nesse tempo era a luz em movimento, o cometa que aparece ali, que descia em direção à noite do mundo que ainda não existia. Essa luz trouxe o solitário, o grande deus arqueiro Uansken, o indígena, que acordou a verdadeira serpente com suas flechas sagradas. Isso aconteceu quando ele mirou seu arco na outra, a mãe cobra grande. As flechas acontecem no campo amarelo, talvez não sejam visíveis aí, que dormia chocando o ovo do mundo, separando o céu, a terra e as águas, pois Uansken possuía a própria inteligência grande dos céus, e ele tem as mesmas cores da estrela em suas vestes e no cocar. E conquistou toda a sabedoria existente, acendendo as estrelas do caminho da grande serpente, a Via Láctea, serpente superior iluminada. Então, esse arqueiro conseguiu essa proeza aí. O Ansken se tornou o senhor de toda a terra. Aí tem ele sobre as trilhas triplas em verde, sobre os pés do arqueiro. E dos 7 mundos invisíveis, o castiçal negro com 7 braços. Sua atenção nunca foi descuidada e seu arco sempre mantido de prontidão, a visão atenta para o alto e com arco retesado. Como o Ansken possui toda a sabedoria, ajudou na criação do mundo, que era vazio. Aí tem os 3 espaços inferiores em negro. Daí surgiu a inteligência humana, as 3 ocas indígenas, em 5 degraus de vivência, as trilhas internas suspensas, tirados do seu próprio saber, as 5 trilhas do cometa e a trindade em azul. Ou seja, tudo se interrelaciona com o guerreiro. Por isso, o homem não morre nunca, ele é a cópia do poder de Uansken, os matrizes negro e vermelho centrais. Se o mundo é esse mundo de luz e vida, isso se deve ao solitário, um Ansken que não dorme nunca e não deixa dormir a mãe cobra grande, sempre com suas flechas preparadas e certeiras, porque a vida não pode persistir se acontecer o grande sono, que seria a morte de todos os seres dos céus e da própria terra. Nós devemos tudo a esse grande guerreiro aí, Uansken. Então, vamos ver Júlia e a chuva de prata. Eu estou correndo um pouco para ver se não ultrapassa o tempo aí que Edivaldo tanto fala, e realmente ele tem razão. Mas vamos ver quem é Júlia e a chuva de prata. Em todo o cosmos subsiste uma energia inteligente, aglutinadora, organizada e descendente. Os pássaros que baixam a informação triangular. Acho que dá para todo mundo intuir isso aí. De contexto elétrico, aí tem os raios ali que aparecem no bico dos pássaros, portadora do mistério da vida. Em si mesma, a vida conduz os arquétipos naturais do meio aquático. Os peixes inscritos nos pássaros, tem uns peixinhos ali inscritos. E a função comutativa essencial à evolução. Permutações cromáticas em vermelho e azul. Tem peixe azul, tem peixe vermelho. Desce como chuva, porque seu destino natural são as formações aquáticas, onde nos primórdios essenciais do meio líquido surgirão como enguias, guardando cada uma sua codificação numérica fundamental, marcas gravadas na pele. O ser humano, ali tem um ser humano naquele
naquele quadro ali em elipse, né? O ser humano, aliás, antes disso, tem aqui, ó, no mundo físico poderão recombinar-se por mutação dirigida, como batráquios ou anfíbios, que têm uma rã em transição da água para a terra. Répteis ou aves, mediante natural esforço ascensional entre as espécies. Aves que erguem as serpentes. Então, já estamos aí num mundo já, digamos, avançado, e vemos isso aí simbolicamente, né? E, por sinal, as aves têm as asas em preto e vermelho, que costuma aparecer. O ser humano inspirar-se-á na ave, alimentando os seus impulsos de ascensão. O pássaro sobre os pés, buscando a sabedoria, a serpente oferecida pela ave, aperfeiçoando a sua personalidade externa e imortal. Aí tem ali as 4 penas douradas da cauda da ave, sonhando com um mundo ideal, desconhecido, as asas e a crista da ave em negro. Ou seja, isso tudo pertence à meditação dessa moça aí chamada Júlia, que está no centro do quadro, né? Esboçando a sua natureza imortal. Aí existe uma trindade conceitual formada pelos braços da figura e a cabeça da mulher. Então, ela está nessa atitude meditativa e a gente nota um triângulo conceitual. Os corpos das serpentes formam-se de triângulos equiláteros em oposição, que aí, no caso, simbolizaria o homem terrestre e divino, justapostos, simbolizando o aprendizado evolutivo nas várias encarnações até a realização final. O triângulo equilátero conceitual, acima considerado, cujo vértice é a cabeça da figura feminina. A base agora será ampliada, com limites nas pontas das caudas das serpentes. Ou seja, a gente vai conceituar um triângulo a partir da cabeça da mulher até os vértices baixos na cauda de cada serpente. Anexas à linha branca que intercepta a figura do batráquio nas águas. Prolongamento natural do processo de descida e transformação do mistério vital, a chuva de prata que se encerra na ascensão da consciência humana. Ou seja, a gente pode pensar nesses triângulos conceituais que dão essa ideia. Então, a vida foi criada e a ela voltará à origem com a presença humana e sua tríade imortal. Agora, seria o mais complexo, que aí eu terminarei com esse mais complexo. A árvore da vida e o infinito azul. Essa é muito interessante, porque esse infinito azul, eu não sei se está dando para delinear, bem no pé do quadro, tem um símbolo do infinito. Eu não sei se está dando para aparecer, porque aqui ficou um pouco cortado pelos, digamos, pelos dizeres do próprio quadro daqui. Eu não sei se está dando para ver, sim, Antônio. Está dando para ver, né? Então, pronto. Tá. O arquétipo fundamental da vida transcende a manifestação e constitui-se de um poder vital integrado, pai e mãe, como um ovoide conceitual, fruto de uma sabedoria transcendental abrangente, que é simbolizada pelas aves unidas, as cristas em chamas, os embriões de serpentes e as asas abertas em padrões de negro e vermelho. Então, essa ideia aí é, digamos assim, o arquétipo fundamental. Esse princípio unificado e também expansional estabelece-se no reino mineral. Aí tem os retângulos em negro e vermelho no rodapé. Aparece só a pontinha deles aí embaixo, amparando até o casal que está nesse campo. Aparece no reino mineral, no solo produtivo e no reino vegetal.
que são os pigmentos em negro e vermelho nas suas essenciais, inescrutáveis bases, repousam no infinito, ou seja, tudo isso está subordinado ao infinito, que é o símbolo em azul embaixo, tá certo? Esse mistério consiste na progressão do ovo cósmico, a vida, que dispõe de 7 planos conceituais para a sua evolução. Aí nós observamos essa árvore e vamos ver que ela tem 7 galhos, tá certo? Ou melhor, são 7 galhos ou são 5? Agora estou em dúvida. Acho que são 5, né? Deixa eu ver. Esse mistério, essa vida, ao manifestar-se, revelar-se-á no reino mineral, ovoide central com espirais, progredindo em ascensão para o reino vegetal, árvore central. Seguindo-se a orientação natural, o mundo físico alimenta o reino vegetal, a árvore presa ao solo. O reino vegetal supre o animal, as cabras devorando as folhas. O ser humano nasce inocente, desinformado dos ciclos naturais da vida, e é simbolizado pelo casal em dormência. Ele não evolui diretamente da forma animal, mas internamente seu corpo sutil e causal foi construído pela alma grupo animal, que o habilita a individualidade e a tríade superior. E aí, isso é simbolizado pelo trino aleitamento das cabras. Isso aí é o que simboliza, então, esse ser humano. Esse corpo causal, finalmente, consiste no próprio ovoide principal, diferenciado no exato limite da transformação para a espécie humana, um mundo mental superior, em cujo centro está inscrita a espiral da autoconsciência, e o tronco da árvore da vida, que lhe oferece a infinita ascensão nos 5 planos disponíveis a esse desiderato. Então, essa árvore aí, na verdade, tem 5 galhos, são os 5 planos oferecidos ao ser humano para a sua evolução, e que culmina na plenitude unificada do ser, que é essa ave bicéfala e sua forma ovoide unitária. Portanto, cada ser humano, em função de sua individual conquista e de seu livre-arbítrio, possui a perspectiva íntima de ascensão inteligente à corrente da vida, que é o portal superior que margeia o casal. E pelas experiências vivenciais obtidas, atingirá a consciência divina, justificando a afirmativa de que o homem é um microcosmo da divindade. Da mesma forma, a árvore da vida não distingue nenhum reino em particular. Todos estão envolvidos nesse grandioso e unificado mistério, cujo centro é a espiral ilimitada da evolução, e seu ideal suporte não poderia ser outro senão o infinito. E com isso, nós encerramos. Teria uma gravura ainda do A Espada e o Dragão, mas eu vou dispensar. Eu já até apresentei essa gravura em outras oportunidades, lá na loja. Mas a gente pode encerrar por aqui, e agradecemos a atenção que nos foi dispensada. E se tiver alguma questão a ser esclarecida, e se eu tiver condição de fazê-lo, estou aqui aguardando, então, a manifestação de cada um.